Boa noite, bem-vindo a mais um Lendo com Amorim. Eu sou o Matheus Amorim e a gente vai estar lendo aqui Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Esse aqui é o segundo episódio, a gente parou lá na página 14 e a gente vai dar continuidade agora na página 15. No episódio passado a gente fez ali um preâmbulo, né? E aí depois começou efetivamente o livro. Agora a gente vai direto lá pro livro, tá bom? Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui, deixa eu pegar minha marca-texto e vamos lá. Então, página 15. James Taggart estava sentado à sua mesa de trabalho. Então, James, a gente viu, era, por enquanto, a gente tinha visto dois personagens, né? O James estava no livro, deixa eu ver se ele começou, né? Então, a gente viu dois personagens no episódio passado, que é o Ed Willers, e a gente viu também esse tal de James Taggart, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. James Taggart estava sentado à sua mesa de trabalho. Parecia um cinquentão que tivesse chegado à tal idade diretamente da adolescência, sem passar pelo estágio intermediário da juventude. Tinha a boca pequena e petulante, e alguns raros fios de cabelo que se elevavam na fronte calva. Então, aparentemente ele era calvo, e tinha. Mais ou menos isso. Era calvo. É que assim, é engraçado quando você tá lendo pela segunda vez, porque quando ela descreve o personagem, você cria uma imagem do personagem na cabeça, né? E aí essa imagem te acompanha ali pelo resto do livro. Eu tinha imaginado o James não só calvo, mas também com cabelos brancos, né? E aqui aparentemente ela não. A Ayn Rand ela não descreve que ele tem cabelos brancos, mas o meu personagem, né, o meu James Taggart, ele tinha, além de ser calvo, ele tinha também cabelos brancos. Mas tudo bem, vamos lá. Seguindo aqui. Seu ar desleixado e sua má postura pareciam desafiar o corpo alto e esguio, cuja elegância, condizente com a de um aristocrata confiante, transformava-se na falta de jeito de um Palerma. A pele do rosto era pálida e macia, os olhos mortiços, velados, em movimentos lentos e incessantes, deslizavam pelas coisas como num eterno ressentimento por elas existirem. Parecia obstinado, parecia obstinado e gasto. Tinha 39 anos. Então parece, é engraçado, né? Porque ela fala aqui que ele tem 39 anos, mas na descrição ele parecia um cinquentão, ou seja, os anos não fizeram bem aí pro Jim, né? Tem 39 anos, mas com cara de 50 já. Vamos lá. Levantou a cabeça irritado ao som da porta que se abria. Eu vou fazer um parênteses aqui, é porque eu não quero adiantar o livro. Eu não sei nem se eu falo isso. Mas enfim, eu vou só dizer o seguinte. Não percam de vista essa descrição que a Ayn Rand está fazendo do personagem. Então, James Taggart aqui, ele é... Eu não sei se ela descreveu já, mas ela já vai descrever aqui, não é um spoiler, tá? Ela já vai falar aqui, se ela não falou no episódio passado, ela já vai falar isso. Ele é o presidente da Taggart Transcontinental. Então, a gente aparentemente tem o Ed Willers, que trabalha na Taggart Transcontinental. Foi apresentado aqui esse James Taggart e ele é o presidente dessa corporação, tá? Então, basicamente isso. Eu não vou dar sequência ali de spoiler, mas fique com essa informação, com essa descrição na sua mente. O James, que é o presidente, ele, apesar de ser relativamente jovem, né, ele já tem essa aparência corpulenta e, e avançada em idade, aparência pelo menos, né? E essa descrição aqui, ó, essa outra parte, é muito bom, porque a Randy ela descreve as coisas, e se você não tomar atenção, acaba passando ali e você acha que foi, ela fez isso por mero preciosismo, né? A minha esposa, inclusive, a Natália, ela acha que a Ayn Rand perde muito tempo descrevendo as coisas, mas não é. É porque ela quer dar profundidade. Isso aqui é muito importante. Olha só. Os olhos mortiços e velados, em movimentos lentos e incessantes, deslizavam. Aqui, ó. Essa aqui é crucial. Deslizavam. Eu vou até marcar de marcar texto. Deslizavam pelas coisas como num eterno ressentimento por elas existirem. Então, isso aqui vai marcar o caráter aqui do James Taggart. A gente vai ver na sequência aí, ele vai ser bem recorrente no livro, mas fique com essa descrição. Ele é uma pessoa, né, que fica aquele olho, sabe, de peixe morto assim, e que desliza o olhar pelas coisas assim, vai olhando as coisas com desdém.
Então, com esse ressentimento por elas existirem. Fique com essa descrição, certo? Vamos lá. Levantou a cabeça, irritado, ao som da porta que se abria. Não me perturbe, não me perturbe, não me perturbe, disse James Taggart. Ed Willers se dirigiu para a mesa. É importante, Jim, disse sem levantar a voz. Está bem, está bem. De que se trata? Willers olhou... Opa, um trava-língua, né? Willers olhou para um mapa na parede do escritório. Suas cores, por trás do vidro da moldura, estavam desmaiadas. E ele se perguntou quantos presidentes a Taggart havia se sentado... Perdão, acho que eu li errado aqui, ó. E ele se perguntou quantos presidentes Taggart haviam se sentado diante desse mapa. E por quantos anos. A rede ferroviária Taggart Transcontinental era uma trama de linhas vermelhas que cortava o corpo empalidecido do país, de Nova York a São Francisco, e parecia uma rede de vasos sanguíneos. Como se o sangue, uma vez, muito tempo atrás, tivesse atingido a artéria principal e, sob a pressão de sua própria intensidade e abundância, tivesse se ramificado ao acaso, preenchendo, por fim, todo o país. Uma tira vermelha se retorcia desde Cheyenne, Wyoming, até El Paso, no Texas, a linha Rio Norte da Taggart Transcontinental. Novas rotas haviam sido adicionadas recentemente e o grande veio vermelho se estendera ao sul para além de El Paso. Willers se virou abruptamente quando seus olhos encontraram aquele ponto no mapa. Certo. Vamos lá. E ele olhou para Taggart e disse. Então ele estava olhando ali para esse mapa, começou a se perder nos seus pensamentos, né? E aí quando ele vislumbrou aquilo que deu origem a essa conversa que ele queria ter com o Jim, ele voltou a si, né? Saiu daquele momento de entorpecimento, né? E abstração, e aí voltou a si para poder falar com o Jim a respeito do que ele veio, né, tratar efetivamente com o Jim. O Jim, que é o James, tá? O vulgo dele, né, o apelido dele é Jim, então não se estranhe aí, vamos se familiarizando com o nome dos personagens e também com os apelidos que eles têm, né? Vamos lá. Ele olhou para Taggart e disse, trata-se da linha Rio Norte. Viu o olhar de Taggart se desviando para baixo, correndo para a beira da escrivaninha. Então continuou. Tivemos outro incidente. Acidentes ferroviários ocorrem todos os dias. Você tinha de me incomodar com isso? Isso, quem está falando, essa resposta, né? Primeiro, o primeiro questionamento foi do Ed, o Ed Willers. Então a segunda linha aqui, né? Os acidentes ferroviários acontecem todos os dias, tal, foi a resposta do Jim. E aí o Ed completa aqui falando. Você sabe do que eu estou falando, Jim. A Rio Norte está liquidada. Aquela via acabou. Toda ela. E aí a resposta do Taggart. Estamos providenciando trilhos novos. Willers continuou como se não tivesse havido resposta alguma. A via está acabada. Não adianta mais pôr trens para andar nela. As pessoas já estão desistindo deles. Na minha opinião, não há só uma ferrovia no país que não tem alguns setores deficitários. Não somos os únicos. É uma situação nacional, temporária, mas nacional. Willers permaneceu em silêncio, olhando para ele. O que Taggart detestava nele... Então, o que Taggart detesta no nosso Ed Willers? Vamos ver. Era seu hábito de olhar diretamente para os olhos das pessoas. A Natália, ela costuma usar, não é uma frase dela, mas ela costuma usar uma frase que é aquilo que você odeia no outro, né, tem muito mais a ver com você do que o outro. Então, quando o Jim ele fala o seguinte, o que o Taggart, né, o que o Jim Taggart detesta nele, no Ed, era o seu hábito de olhar diretamente para os olhos das pessoas. Então, o que a gente pode deduzir disso, né, através dessa frase que eu acabei de citar, é que, na verdade, o Jim ele tem uma dificuldade enorme de olhar para as pessoas nos olhos, né? Ou seja, de encarar a realidade das coisas. E é isso que a Ayn Rand vai nos trazer aqui, ó. Os olhos de Willers eram azuis, grandes e penetrantes. Os cabelos eram louros. O rosto
quadrado. Nada tinha de notável, a não ser o ar de escrupulosa atenção e curiosidade. Mais alguma coisa? Perguntou o Taggart, ríspido. Vim apenas lhe dizer algo que você devia saber. Alguém tinha de lhe dizer. Que devíamos ou que tivemos outro acidente, que não podemos abandonar a Rio Norte. James Taggart raramente levantava a cabeça. É isso que eu estou querendo dizer. Ó. James Taggart raramente levantava a cabeça. Quando olhava para as pessoas, apenas elevava as pesadas sobrancelhas sem erguer a cabeça. Quem está pensando em abandonar a linha Rio Norte? Perguntou. Jamais se pensou em abandoná-la. Fico magoado por ouvi-lo dizer isso. Fico muito magoado mesmo. Mas não conseguimos manter seus horários nos últimos 6 meses. Não contemplamos uma única viagem sem algum contratempo, grande ou pequeno. Estamos perdendo nossos clientes, um por um. Quanto tempo podemos aguentar assim? Você é um pessimista, Ed. Não tem fé. É isso que termina minando o ânimo da nossa organização. Quer dizer que nada será feito quanto a Rio Norte? Eu não disse isso. Assim que tivermos trilhos novos, as reticências aqui do Taggart, e aí o Jim completa, o Ed completa, né? Jim, não vai haver trilhos novos. Ele viu os olhos de Taggart se deslocarem lentamente para cima. Acabou de voltar dos escritórios das siderúrgicas associadas. Falei com Warren Boyle. O que foi que ele disse? Falou duramente, 1 hora e meia, e não me deu nenhuma resposta direta. Por que foi incomodá-lo? Se não me engano, a primeira entrega de trilhos está marcada para o próximo mês. Mas esteve marcada para 3 meses atrás. Foram circunstâncias imprevisíveis, absolutamente fora do controle de Orion. E já esteve marcada para 6 meses antes, Jim. Estamos esperando que as siderúrgicas associadas nos façam essa entrega há 13 meses. O que você quer que eu faça? Não posso tocar para frente os negócios de Warren Boyle. Compreenda que não podemos esperar. Taggart perguntou lentamente, com a voz meio zombeteira, meio cautelosa. O que a minha irmã disse a respeito? Ela só volta amanhã. Muito bem. O que quer que eu faça? Cabe a você decidir. Bem, não importa o que você diga, só não mencione a siderúrgica Harden. E aí aqui, siderúrgica Harden, eu já vou fazer a explicação na página inteira, mas a siderúrgica Harden é uma outra siderúrgica, né, que compete aí com as siderúrgicas associadas que tem como dono o Warren Boyle, e a siderúrgica Harden tem como dono, eu não lembro o nome do personagem, mas o sobrenome dele é Harden, eu não vou lembrar o nome dele, Hank Harden, acho que é isso. Enfim, então basicamente é essa questão. Então ele precisa de trilhos, ele quer trilhos, né? O Jim Taggart quer trilhos para poder manter essa Rio Norte. O James está falando para ele que não compensa mais manter a Rio Norte e que esses trilhos já estavam prometidos para 13 meses atrás e até agora não foram entregues, né? E para o Jim tá tudo bem. Não, mas vai ser entregue para o mês que vem, tá prometido para o mês que vem. Por que você está me pressionando? O que eu tenho a ver com isso? Não é problema meu. O que você quer que eu faça? É como se ele não fosse o presidente, né? Como se ele não tivesse que tomar as iniciativas. E é muito importante a gente colher essas informações, essas pequenas atitudes que o Jim vem tomando aqui, porque isso vai moldar o personagem e a gente vai ver que isso vai se agravando ao longo do tempo e a gente pode, mesmo antes das coisas acontecerem, a gente vai conseguir direcionar, poxa, ele vai tomar esse tipo de atitude, porque a gente já conhece o caráter do personagem. Então você vê, sempre que ele é interpelado, sempre que ele é questionado sobre alguma coisa, ele hesita, né? A própria postura dele diz isso e as palavras, elas transcrevem, né? Elas ratificam a postura que ele tem. Então, mas poxa, não é culpa minha, o que eu tenho a ver com isso? O que você quer que eu faça? Então ele sai sempre pela tangente. Certo, vamos lá? Seguindo aqui, Willers não respondeu de imediato, mas depois falou calmamente. Está bem, Jim. Não tocarei nesse assunto. Orion é seu amigo. Sem resposta, continuou. Sua atitude me magoa. Orion Boyle
entregará os trilhos assim que for possível. Enquanto ele não fizer a entrega, ninguém pode dizer que a culpa é nossa. Ai, meu Deus. Não sei se vocês entenderam aqui qual que foi a brilhante resposta do nosso amigo Jim Taggart. Ele falou o seguinte, poxa, enquanto um fornecedor não nos entrega um produto, então a culpa não é nossa se a gente não entregar o nosso produto que depende do produto de terceiros. Basicamente isso, né? Quando alguém vir cobrar a gente, que a gente não conseguiu entregar, não conseguiu cumprir com aquilo que a gente prometeu, a gente não precisa ter preocupação. A gente fala, poxa, mas não é minha culpa. Como se isso importasse, né? Enfim, e a consequência disso, naturalmente, é o quê? As pessoas vão buscar outros fornecedores. Então, no caso, eles vendem o serviço, né? Que é o transporte aqui. O que vai acontecer naturalmente é que os clientes vão buscar outros comerciantes que oferecem o mesmo serviço. No caso aqui, o transporte através do trem. Vamos lá? Seguindo então. Jim, o que você está dizendo? Não entende que a Rio Norte está acabando? Quer que nos culpem, quer não? Né? Justamente isso. As pessoas estariam conformadas com a situação. Teriam de estar, se não fosse a Fênix Durango. Ele olhou o rosto contraído de Wheelers. Ninguém jamais se queixou da linha Rio Norte até aparecer a Fênix Durango. A Fênix Durango está fazendo um trabalho brilhante. Ora, uma coisinha chamada Fênix Durango não pode competir com a Taggart Transcontinental. Palavras aqui do Jim. Há 10 anos, eles tinham apenas uma ferroviazinha local para transporte de leite. Mas agora quem fala é o Ed. Mas agora é deles a maior parte dos fretes do Arizona, do Novo México, e do Colorado. Taggart não respondeu. Jim, não podemos perder o Colorado. É nossa última esperança. É a última esperança para todo mundo. Se não nos unirmos, vamos perder todos os grandes carregamentos do estado para a Fênix Durango. Já perdemos os do campos de petróleo de Iate. E aí temos um outro personagem aqui, né? Esse tal de Wyatt. W-I-A-T-T. Queria saber por que todo mundo vive falando dos campos de petróleo de Iate. Por que Ellis Wyatt é um prodígio que... E aí, reticências, né? Ou seja, ele ia continuar falando e foi interrompido. Ellis Wyatt que se dane. Isso, quem está falando aqui é o nosso queridíssimo Jim. Aqueles campos de petróleo, pensou Wheelers subitamente, não teriam algo em comum com os vasos sanguíneos do mapa? Não era aquele o caminho que a rede vermelha da Taggart Transcontinental tinha seguido através do país anos antes? Fato que agora parecia inacreditável. Ou seja, o Jim Taggart está falando que se dane esse tal de Ellis Wyatt, o que ele faz, se ele está precisando transportar o petróleo dele, e é um cliente, né, da Taggart Transcontinental, que se dane esse Wyatt. E aí o Wheelers tem de súbito o pensamento, né, poxa, mas o fato da gente ter todos esses trilhos, né, espalhados pelo mapa não é justamente para poder atender esse cara. Então o fato dele conseguir de alguma forma retirar esse petróleo, manufaturar esse petróleo e precisar transportar o petróleo é porque a gente conseguiu construir as linhas, porque ele é nosso cliente, ou seja, a prosperidade dele foi a nossa também. E agora o Jim tá falando esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos lá, seguindo então. Pensou nos poços de petróleo, fazendo jorrar uma torrente negra capaz de atravessar um continente mais rapidamente, talvez, do que os trens da Fênix Durango. Aqueles campos de petróleo tinham sido apenas um monte de rochas nas montanhas do Colorado, abandonadas, anos antes, por terem sido considerados esgotados. O pai de Ed Wheelers tinha trabalhado tanto, não conseguira mais que um obscuro fim de vida, sugando o que restava dos poços de petróleo exauridos. E agora era como se alguém tivesse dado uma injeção de adrenalina no coração da montanha, e ele voltasse a bater. O sangue negro tinha jorrado através das rochas. Sangue, evidentemente, pensou Wheelers, porque é o sangue que alimenta, que dá vida. E era isso o que vinha dando o petróleo Wyatt. Então, basicamente aqui, o pai do Wyatt, ele trabalhava com petróleo lá no Colorado,
extraía petróleo e teve um fim de vida trágico, né? Provavelmente, ou talvez tenha até aproveitado a riqueza, mas não para a vida dele em si, ele não foi talvez feliz com isso. Enfim, a gente não dá para saber. O livro não fala muito além disso. O que importa é que petróleo é um recurso escasso, né? Então, se acabou o petróleo, se secou o petróleo nas mãos ali do pai, não tem como o filho continuar extraindo petróleo, dado que o petróleo é um recurso escasso. Então, alguma tecnologia, o Yacht, né, tanto é que ele é dito aqui, o Yacht é um gênio, tal, um prodígio, né, tal, e ele ia continuar falando, ele ia citar o porquê ele é um prodígio, o Ed Willers, né, ia falar isso quando ele foi interpelado ali pelo Jim, falando que o Yacht que se dane e tal. Enfim, a gente vai ter essa informação, mas já fica com isso aí também. É outra linha, né? Outra linha de pensamento que você tem que guardar, porque vai ter um desdobramento e é muito importante também para o livro. Tá bom? Então, por enquanto, é isso. Vamos lá. Fizeram voltar mais, de novo. Então, lembra. O Yacht, ele está explorando novamente minas, não sei se é minas de petróleo, mas, enfim, está explorando petróleo novamente, onde o pai dele já tinha explorado petróleo ali e tinha secado. Então, fica com essa informação importante. Então, fizeram voltar à vida as depressões vazias do solo, trouxeram novas cidades, novas redes de energia, novas fábricas a uma região que ninguém jamais havia notado no mapa. Novas fábricas, pensou Ed Willers, num tempo em que os rendimentos dos fretes de todas as grandes e velhas indústrias estavam caindo lentamente a cada ano. Ali estava um rico campo petrolífero, novo, numa época em que poços paravam de produzir, e paravam cada vez mais, em todos os famosos campos até então existentes. Um novo estado industrial, num lugar em que ninguém jamais esperava nada além de gado e beterrabas. Um homem havia conseguido tudo aquilo em apenas 8 anos. Parecia, pensou Willers, uma daquelas histórias em que ele encontrava em seus livros escolares e que lia, sem acreditar no que diziam. As histórias de homens que haviam vivido nos anos da juventude do país. Gostaria de conhecer Ellis Wyatt. Havia muito falatório a respeito dele, mas pouca gente, na verdade, o conhecia. Ele só vinha a Nova York raramente. Dizia-se que tinha 33 anos e era um gênio violento. Tinha descoberto alguma maneira de reativar poços de petróleo exauridos e passara a fazer isso. Ellis Wyatt é um calhorda, ambicioso, que só pensa em dinheiro, disse Taggart. Para mim, há coisas mais importantes do que ganhar dinheiro. É interessante que a Ayn Rand ela coloca ali os pensamentos do personagem e aí ela depois coloca a realidade, mas os pensamentos eles já são uma crítica ao que vai vir a seguir. Né? Então, por exemplo, o Willers ele faz a citação aqui nos pensamentos dele, né? Ele está pensando aqui e tal. Então, você vê, era uma região que secou, porque era dependente de petróleo. Naquela região não se cultivava mais nada, aparentemente uma região pobre, porque não se conseguia produzir, não tinha indústria, não tinha comércio na região. Então, produzia-se basicamente gado e beterrabas, nada além disso. E graças ao Ellis Wyatt, né, a ele conseguir reativar esses campos de petróleo, o que aconteceu com a região? Né? A região que ninguém mais havia notado no mapa, agora tinha novas fábricas. Cadê? Enfim, novas fábricas e prosperidade para aquela região. Não vou achar aqui exatamente o trecho que ele vai falar isso, mas vocês viram aí, né? Então, trouxe ali bastante prosperidade para a região. E aí, o que o Jim ele consegue enxergar, ou pelo menos o que a visão dele o permite enxergar, né? Para mim, há coisas mais importantes do que ganhar dinheiro. Como se limitasse a isso, né? Como se a prosperidade do Ellis Wyatt não tivesse afetado positivamente toda a região em que ele se colocava ali. Mas vamos lá. Isso vai ser recorrente no livro, tá? Você vai ver que por isso que é importante a gente ler esses trechos, né?
pensar sobre eles, porque se você seguir assim de supetão, não vai conseguir entender, né, essas jogadas que a Ayn Rand está fazendo. De que você está falando, Jim? Isso não tem nada a ver com reticências. Além do mais, ele nos traiu. Nós demos atendimento aos campos petrolíferos da Wyatt durante anos, com a maior eficiência. Nós temos, nos tempos do velho Wyatt, levávamos um carro-tanque por semana. E aí a resposta do Jim, né? Do Ed. Não estamos mais nos tempos do velho Wyatt, Jim. A Fênix Durango carrega 2 carros-tanques por dia, regularmente para eles. Se ele tivesse nos dado tempo de crescer junto com ele, reticências de novo, né? E aí o Ed corta ele. Ele não tem tempo a perder. O que ele quer? Que abandonemos todos os nossos outros fretes? Que sacrifiquemos os interesses do país inteiro e que demos a ele todos os nossos trens? Não é isso. Ele não espera nada. Ele apenas faz negócios com a Fênix Durango. Para mim, ele não passa de um bandido inescrupuloso e destrutivo. Um arrivista irresponsável que está sendo hipervalorizado. Era estranho perceber uma súbita emoção na voz sem vida de James Taggart. Não estou tão seguro assim de que os campos petrolíferos dele sejam mesmo um benefício tão notável. A meu ver, ele deslocou a economia do país inteiro. Ninguém esperava que o Colorado se tornasse um estado industrial. Como podemos ter qualquer segurança ao planejar, seja o que for, se tudo muda a toda hora? Pelo amor de Deus, Jim, ele está... E aí, essa interjeição que o Ed faz, né? Pelo amor de Deus, Jim, ele está... E aí, é cortado de novo pelo Taggart. Sim, eu sei. Ele está ganhando dinheiro, mas para mim, não é esse o critério adequado para medir o valor de um homem na sociedade. E quando é o petróleo dele, que Yacht viesse até nós e esperasse a sua vez, como fazem os outros contratantes de fretes, e não pretendesse mais que a parte que lhe coubesse no transporte. É o que ele teria feito, se não fosse a Fênix Durango. Não é a nossa culpa se temos de enfrentar esse tipo de competição destrutiva. Ninguém pode pôr a culpa em nós. A pressão no peito e nas têmporas de Wheelers devia decorrer do esforço que ele estava fazendo. Decidira deixar as coisas claras de uma vez por todas, e assim elas estavam tão claras, pensou, que nada podia impedir Taggart de compreender tudo. A menos que Wheelers não estivesse sabendo se expressar. Por isso, se esforçara tanto. Mesmo assim, sentia que estava fracassando, tal como costumava acontecer em todas as suas discussões. Dissesse ele o que dissesse, os outros nunca pareciam falar sobre o mesmo assunto que ele. Jim, o que está dizendo? De que importa que ninguém coloque a culpa em nós se a ferrovia está apodrecendo? James Taggart sorriu. Era um sorriso sutil, zombeteiro e frio. É emocionante, Ed. É emocionante a sua devoção a Taggart Transcontinental. Se você não tomar cuidado, vai se transformar num servo feudal. É o que eu sou, Jim. Mas posso perguntar se faz parte das suas atribuições de discutir esses assuntos comigo? Não, não faz. Então, por que você não aprende que temos departamentos que se encarregam dessas coisas? Por que não vai falar sobre tudo isso com a pessoa encarregada? Por que não vai chorar no ombro da minha querida irmã? Olhe, Jim, eu não sei o que me cabe falar com você. Perdão. Olhe, Jim, eu sei que não me cabe falar com você, mas não entendo o que está acontecendo. Não sei o que os seus conselheiros lhe recomendam, nem porque não consegue fazer com que você entenda a situação. Por isso, pensei em vir falar com você. Dizer eu mesmo o que acho. Prezo a nossa amizade de infância, Ed, mas você acha que isso lhe dá o direito de entrar sem fazer anunciar, na hora em que bem entende? Considerando sua própria posição, não lhe caberia se lembrar de que sou presidente da Taggart Transcontinental? Era uma conversa cansativa. Como de costume, Ed Willis olhou para ele sem ressentimentos e apenas espantado perguntou:
Quer dizer que você pretende fazer nada quanto à linha Rio Norte? Eu não disse isso. Não disse nada disso. Taggart estava olhando para o mapa. Para o risco vermelho ao sul de El Paso. Logo que as minas de São Sebastião começaram a funcionar e nosso ramal mexicano começar a render, não vamos falar disso, Jim. Taggart se voltou, esperando que o inusitado fenômeno, que era o tom de fúria implacável na voz de Ed. Mas o que há? Você sabe o que é. Sua irmã disse. Dane-se a minha irmã, gritou James Taggart. Willers não se moveu. Não deu nenhuma resposta. Permaneceu olhando para a frente. Mas não estava vendo Taggart, nem qualquer outra coisa no escritório. Depois de um tempo, fez uma mesura e saiu. Na antessala, os funcionários na antessala, os funcionários de James Taggart estavam apagando as luzes e se preparando. Vamos ver aqui. E se preparando para deixar o escritório. Mas Pope Harper, então, outro personagem aqui, né? Chefe de seção, ainda sentado à sua escrivaninha, usava uma chave de fenda numa máquina de escrever meio detonada. Todas as pessoas da empresa tinham a impressão de que Harper tinha nascido presidente da... Perdão. Todas as pessoas da empresa tinham a impressão de que Harper tinha nascido precisamente naquele canto, exatamente naquela escrivaninha, e que não pretendia sair dali. Ele era chefe desde os tempos do pai de Taggart. Harper olhou para Willers, que saía do escritório do presidente. O olhar era inteligente, lento. Parecia dizer que sabia que a visita de Ed era um sinal de que havia algum problema na linha. Que a visita de nada adiantava e que era indiferente à informação. Era a mesma indiferença cínica que Willers vira nos olhos do vagabundo na rua. Só a moto passar. Aí. Diga lá, Ed, onde posso comprar essa camiseta de lã? Procurei por toda a cidade e não encontrei nenhuma. Não sei, respondeu Willers parando. Por que me pergunta? Pergunto para todo mundo. Alguém há de saber e me responder. Willers olhou, pouco à vontade, para o rosto macilento, os cabelos brancos. Está frio aqui dentro, disse Harper. Esse ano o frio vai ser maior. O que está fazendo? Perguntou Willers, apontando para as peças da máquina. A danada enguiçou novamente. Não adianta mandar revisar fora. Da última vez, levaram 3 meses para consertá-la. Pensei em resolver eu mesmo. Ainda que apenas um conserto provisório. Deixou o punho cair sobre as teclas. Você está pronta para virar sucata, companheira. Seus dias estão contados. Então, lembra que eu falei que a Ayn Rand gosta de descrever os cenários e os personagens? Isso aqui não é só importante para a descrição dos personagens, do ambiente per si. Isso aqui é muito importante para construir também o cenário global aqui, tá? Por quê? Você vê que ele está com dificuldade de conseguir uma camiseta de lã, né? Ele está com dificuldade para consertar uma máquina de escrever, né? Ele não consegue fazer o conserto, ele demora 3 meses para ficar pronto. As siderúrgicas ali associadas, poxa, ele fez o pedido há 13 meses atrás e toda vez ela vai remarcando, não consegue, né? E eles trabalham com trem, né? Então nada mais necessário do quem trabalha com trem do que ter trilho para poder fazer o conserto ali da linha. E eles estão com muita dificuldade para isso. Então você vê que o cenário global não está legal, né? A economia global, pelo menos não vou dizer global, né? Vamos se restringir aqui aos Estados Unidos. Esse livro aqui está se passando nos Estados Unidos. Então, aparentemente, pelo menos a economia dos Estados Unidos não está legal. Depois, seguindo o livro, a gente vê como vai estar do mundo também. Vamos lá? Agora não me lembro de parei. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Contatos. Ed se sobressaltou. Era aquela a frase que ele estivera tentando lembrar. Seus dias estão contados. Mas ele não se lembrava do contexto em que tentara se recordar dela. Não adianta, Ed, disse Harper. Não adianta o quê? Nada, coisa nenhuma. O que está acontecendo, Pop? Não vou revisar
não vou requisitar uma nova máquina. As novas são feitas de lata. Quando as velhas se acabarem, vai ser o fim da escrita à máquina. Houve um acidente de metrô hoje de manhã. Os freios não funcionaram. Vá para casa, Ed. Ligue o rádio e ouça uma boa música para dançar. Esqueça, menino. Seu problema é que você nunca teve um passatempo. Roubaram as lâmpadas da escada, na entrada do prédio onde moro. E eu estou com uma dor no peito. Não consegui comprar pastilhas para tosse hoje de manhã. A farmácia da esquina faliu na semana passada. Então, mais um elo ali, né? Quer dizer, não consegue comprar um remédio, porque a farmácia que ficava na esquina fechou. A ferrovia Texas Ocidental declarou falência no mês passado. Fecharam a ponte de Queenborough ontem para reformas. Para quê? Quem é John Galt? Então, esse quem é John Galt meio que se transformou numa interjeição, né? Algo como, poxa, mas quem que vai saber disso, né? Eu não sei quem que pode saber. É mais ou menos isso. Mas é uma interjeição, né? Vai ser utilizado ao longo do livro inteiro. Depois a gente vai descobrir o motivo. Vamos lá, seguindo. Ela estava sentada, então cortou a cena, né? Esqueci de citar aqui, tem 3 pontinhos no rodapé da página, então isso significa que vai ter um corte de cena. A gente vai agora para outro cenário com outro personagem, ou com outros personagens, né? Vamos lá. Ela estava sentada do lado da janela, no trem, a cabeça reclinada e uma das pernas estendida sobre o assento vazio à sua frente. Toda a janela tremia em seus encaixes. A trepidação. A vidraça estava fechada para o vazio da escuridão, e pontos de luz atravessavam o vidro de vez em quando, deixando rastros luminosos. Sua perna, moldada pela meia de seda apertada, era longa e reta, terminando no arco do pé, calçando num fino sapato de salto, e mostrava uma elegância feminina em nada condizente com a cabine poeirenta e também estranhamente em desacordo com a imagem geral dela. Ela usava um casaco de pele de camelo já bem surrado, que tinha custado caro e parecia estar jogado com descuido sobre seu corpo magro e nervoso. Mantinha levantada a gola, que quase tocava a aba inferior do chapéu. Uma onda de cabelos castanhos se estendia para trás até os ombros. O rosto era anguloso e fino o traço da boca. Uma boca sensual, fechada com precisão inflexível. Estava com as mãos nos bolsos do casaco, rígida, como se a imobilidade lhe fosse desagradável. Seu ar era Isso é engraçado, né? Seu ar era pouco feminino, como se não tivesse consciência do próprio corpo e de que era um corpo de mulher. Poxa, ela descreve, né, exatamente um corpo de mulher. E aí depois diz que seu corpo era pouco feminino. Mas é Ayn Rand, não vou tecer críticas. Vamos lá. Ouvi a música. Era uma sinfonia triunfal. As notas fluíam, falavam da elevação espiritual. Então, ela ouviu uma música, era uma sinfonia triunfal. As notas fluíam, falavam de elevação espiritual. As notas, não a letra. Ela está falando das notas, hein? As notas, fluíam, falavam de elevação espiritual e eram a própria elevação espiritual. Eram a essência e a forma do movimento ascensional. Pareciam simbolizar todo o ato e pensamento humanos associados com o princípio da ascensão. Era uma exportação sonora, emergindo de um esconderijo e se espalhando por toda parte. Tinha a força da liberdade e a tensão da firmeza. Varria todo o espaço e nada deixava para trás de si, senão a alegria do esforço que não encontrava barreiras. Apenas um pequeno eco falava da sombra de onde havia escapado a música, mas falava com uma perplexidade alegre, ao descobrir que não havia nada feio ou doloroso,
nem era preciso que houvesse. Era uma música de imensa libertação. Ela achou, pelo menos por alguns momentos, enquanto durava a sensação, que era perfeitamente legítimo se render totalmente, esquecer tudo e se deixar ficar apenas sentindo. Pensou: deixe tudo para lá. Desligue-se de tudo. É isso. Em alguma parte da sua mente, por baixo da música, ouviu um som das rodas dos trilhos, mas mantinha um ritmo regular, com acento em cada quarta batida, como se tivesse uma consciência. Podia relaxar, já não ouvia as rodas, e quando ouvia a sinfonia, pensava: eis a razão para que as rodas continuem girando. É para onde elas estão indo. Jamais ouvira a sinfonia, mas sabia que fora. Opa! Mas já sabia. Não, perdi aqui. Jamais ouvira a sinfonia, mas já sabia que fora composta por Richard Halley. Conhecia a violência e a magnífica intensidade de sentimentos. Reconhecia o estilo e o tema. Era uma melodia ao mesmo tempo clara e complexa, composta por uma época em que ninguém mais cuidava de melodias. Ficou olhando para o teto da cabine sem vê-lo, até esquecer onde estava. Não sabia se ouvia uma orquestra sinfônica ou apenas o tema da música. Talvez a orquestração estivesse em sua cabeça. Pensou vagamente que não houvera ecos premonitórios desse tema em todo o trabalho de Richard Halley, durante todos os anos de sua longa luta até o dia em que, já homem de meia idade, lhe vira a fama chegar subitamente e o derrubar. Vamos lá. Eis aí, pensava ela ouvindo a sinfonia, a finalidade de toda a luta que se desenvolvera. Lembrou-se de trechos musicais em que ele havia. Lembrou-se de trechos musicais em que ele tentava, sem sucesso, atingir tal ponto. Trechos que prometiam, tentavam, mas não chegavam ao ponto desejado. Quando Halley compôs isso, ele. Três pontinhos, né? Reticências. Aí ela se pôs ereta, dura, na cadeira. Quando foi que Richard Halley compôs isso? Então, ela estava pensando ali, né, sobre aquela música que ela estava ouvindo. E aí, ela pensou que, poxa, essas batidas são do estilo, né, de Richard Halley, mas não sabia exatamente de qual música se tratava. E aí é quando ela desperta, né, daquele torpor que a música tinha concedido a ela. Aí ela se toca e fala o seguinte: e aí se pôs ereta, dura, na cadeira. Quando foi que Richard Halley compôs isso? Ou seja, era uma música nova, né, original. Ela nunca tinha ouvido aquilo. Apesar de entender, ou pelo menos ter consciência de que era de Richard Halley devido à forma, né, que a música tinha. No mesmo instante, situou-se no tempo e no espaço e, pela primeira vez, se perguntou de onde vinha a música. A alguns passos dali, no fim do vagão, um guarda-freio ajustava os controles do condicionador de ar. Era louro e jovem. Estava assoviando o tema da sinfonia. Só ao vê-lo é que percebeu que o assovio já durava algum tempo e que era tudo o que tinha ouvido. Olhou incrédula por um instante antes de levar a voz para lhe perguntar: por favor, o que é que você está assoviando? O rapazinho se voltou para ela. Seu olhar era direto. E ela viu um sorriso aberto e franco, como se o jovem estivesse trocando segredos com uma amiga. Ela gostou do rosto dele. Tinha linhas retas e firmes, sem aquela aparência de músculos frouxos que fugiam da responsabilidade de ter forma, que ela sempre esperava encontrar no rosto das pessoas. É o concerto de Halley, respondeu ele sorrindo. Qual deles? O quinto. Ela deixou passar um momento até dizer, lenta e cuidadosamente: Richard Halley só escreveu 4 concertos. O sorriso no rosto dele desapareceu. Era como se ele, de súbito, fosse arremessado para a realidade, tal como acontecera a ela momentos antes. Como se uma cortina baixasse, deixando ele apenas uma face sem... Perdão? Como se uma cortina baixasse, deixando nele
Apenas uma face sem expressão, impessoal, indiferente e vazia. Ah, é isso mesmo, disse ele. Foi um engano. Então o que era? Uma música que ouvi por aí. O que exatamente? Não sei. O que você. Onde você ouviu? Deixa o motoca passar. Aí a gente continua. Aí. Não me lembro. Ela fez uma pausa, desalentada, e ele ia se afastando, já sem maior interesse. Parece mesmo um tema de Halley, disse ela, mas eu conheço cada nota, tudo o que ele compôs, e ele nunca compôs essa música aí. O rosto permanecia sem expressão. Havia apenas um sinal fraco de atenção, à medida em que ele se voltava para ela perguntando: A senhora gosta da música de Richard Halley? Gosto, respondeu ela. Gosto muito. O rapaz encarou-o hesitante por alguns momentos, depois se voltou e continuou seu trabalho. Dagny o observou. Ele era eficiente e trabalhava em silêncio. E a gente vai parar por aqui e vai retomar na semana que vem. Então, a gente tem agora o nome dessa personagem. A personagem é a Dagny. Ela estava ouvindo ali no vagão, né? Essa música. A gente pensa até que ela tá com fone, né? A princípio, porque, poxa, a gente tá lendo aqui o livro pela primeira vez, não sabe exatamente as tecnologias que tem ali neste mundo em específico, né? Não sabe onde se dá. Então a gente fica, poxa, será que ela tá ouvindo num fone? Será que é uma música ambiente? E não, era um garoto ali que estava assoviando essas batidas e deixou ela tão absorta ao ponto de nem ter percebido que era um assovio, né? Ela só percebeu que era um assovio quando ela chega ali próximo do garoto, percebe que, poxa, ele estava assoviando esse tempo todo. E aí pergunta para ele qual que era aquela música, né? E ele fala que é do Richard Halley. Ela pergunta qual, ele fala o quinto. Ela falou, poxa, mas só tem 4, como é que é o quinto? E aí ele desconversa e tal. Enfim, mais pra frente a gente vai ter resposta para isso aqui, mas por enquanto fico com essa informação que também é importante. Ele era eficiente e trabalhava em silêncio. Então, informação sobre o garoto aqui que estava assoviando, que ele era eficiente e trabalhava em silêncio. Tá bom? A gente vai encerrar por aqui e vai retomar na semana que vem, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.